Opa, e aí pessoal, aqui é o Shen e eu espero que vocês estejam bem. E antes desse vídeo começar, eu já quero deixar claro aqui, pessoal, que esse vídeo não é um ataque nem ao Ei Nerd, o canal Ei Nerd, nem ao Peter do Ei Nerd, até porque eu sou um grande fã do canal e um grande fã do Peter. Então o único objetivo desse vídeo é responder às ideias que foram apresentadas no vídeo, né? A debater sobre aquelas ideias e apresentar um ponto diferente, no caso, o meu ponto de vista sobre aquilo que foi dito no vídeo do Peter. Então, bom, uma das primeiras coisas que o Peter fala é sobre os databooks, né, sobre os guias que nós temos, e é de lá, basicamente, que a gente pega todos esses multiplicadores. Então, o multiplicador do Super Saiyajin de 50 vezes, o multiplicador do Super Saiyajin 2 de 100 vezes e o multiplicador do Super Saiyajin 3 de 400 vezes, assim como também o multiplicador da forma Daisan Dankai usada pelo Trunks, que é de 500 vezes. E bom, pessoal, a primeira coisa é que esses databooks foram supervisionados pelo Akira. Então você pode até falar que, mas um filler também é algo oficial. Assim como o Peter diz, ele meio que compara os databooks com os fillers. Mas diferente dos fillers, até onde eu sei, o databook é supervisionado pelo Akira. Então ele não é simplesmente assinado pelo Akira e eles escrevem lá o que eles quiserem, né? E inventam números do nada. Então esse databook, até onde eu sei, é supervisionado pelo Akira. E além disso, né, lá no próprio Dragon Ball Z Kakarot, que é um jogo que foi criado meio que como um complemento de Dragon Ball Z, até onde eu sei, esse jogo é canônico, né, basicamente. Ele só complementa algumas coisas do Dragon Ball Z e ele meio que surgiu pra fechar alguns buracos, né, pra complementar coisas que meio que ficaram em aberto ali no Dragon Ball Z. O Dragon Ball Z Kakarot, ele tem ali um pouco dessa função. E bom, por que eu tô falando do Kakarot? Porque o Dragon Ball Z Kakarot foi criado com a ajuda do Akira, pessoal. O Akira, ele tava ali fornecendo informações para a criação de Dragon Ball Z Kakarot. Então, lá também é dito que o Super Saiyajin multiplica o poder por 50 vezes, o 2 por 100 vezes e o 3 por 400 vezes. Mas beleza, dito isso, bora pro primeiro ponto aqui, que pra mim basicamente é o ponto que mata o vídeo do Peter e por algum motivo ele não citou isso em nenhum momento. Na verdade, provavelmente quem fez o roteiro do vídeo ou esqueceu do Kaioken ou simplesmente não quis usar pra poder, sei lá, fortalecer a narrativa dela, então acabou deixando o Kaioken de lado, porque assim que você aplica o Kaioken a esse vídeo, simplesmente o vídeo se perde por completo, porque vamos lá. Um dos pontos aqui do vídeo do Peter, é lá pro final do vídeo, é onde ele cita que o Ozaru, né, basicamente teria um multiplicador maior do que o Super Saiyajin 1, já que o Broly, né, usando ali a sua forma Ikari, que basicamente é o poder de um Ozaru, só que sem a transformação, conseguiu superar o Goku e Vegeta em Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3 e até mesmo Super Saiyajin God, fazendo com que eles tivessem que usar o Super Saiyajin Blue, certo? Então esse basicamente é um dos argumentos do Peter. A questão, pessoal, é que se o Ozaru tivesse um multiplicador maior do que o do Super Saiyajin, se o multiplicador de 10 vezes do Ozaru fosse maior que o multiplicador do Super Saiyajin, o Goku simplesmente poderia usar um Kaioken de 20 vezes, e o Kaioken de 20 vezes, então, seria mais forte que o Ozaru e que qualquer outra transformação de Super Saiyajin. O Goku poderia simplesmente usar um Kaioken de 20 vezes lá na saga Freeza e teria derrotado o Freeza. E assim como o Goku, na verdade, usou o Kaioken de 20 vezes. E ficou muito claro que o Goku não conseguiria derrotar o Freeza nem com um Kaioken de 40 vezes, pessoal. Porque no momento em que o Freeza estava lutando contra o Goku utilizando o Kaioken de 20 vezes, o Freeza estava utilizando menos da metade do seu poder. Então se o Freeza usasse o seu poder total, mesmo se o Goku utilizasse um Kaioken de 40 vezes, ainda assim o Goku não conseguiria derrotar um Freeza no poder máximo, pessoal. Então o Kaioken de 40 vezes não conseguiria derrotar um Freeza no poder máximo, então o Goku precisaria de um multiplicador ainda maior do que 40 vezes, e foi aí que nós chegamos no multiplicador de 50 vezes. Então, se você fizer alguns cálculos dentro do próprio Dragon Ball, assim, meio que pela lógica, né, naquela luta, você consegue perceber que, se o multiplicador do Kaioken de 20 vezes não foi capaz de vencer um Freeza usando menos da metade do seu poder, se o Freeza usasse 100% do seu poder, né, seu poder total, o Kaioken de 40 vezes também não seria suficiente para derrotar o Freeza e o Goku precisaria de um multiplicador ainda maior. Então basicamente é isso, pessoal. A única coisa que poderia ser dita para poder tentar refutar essa ideia é de que o Kaioken não multiplica pelo número que o Goku diz. Só que aí meio que você já tá inventando coisa, né, porque, bom, nunca foi dito que o Kaioken na verdade não multiplica pelo número que é dito. Na verdade, ficou explícito pra gente que o Kaioken sim multiplica exatamente pelo número que é dito pelo Goku. Assim como a gente já viu lá na saga Saiyajin,
quando o Goku tá enfrentando o Vegeta e ele usa o Kaioken de 3 vezes aumentado, a gente vê quando a Bulma tá analisando o poder de luta do Goku pelo Scouter dela, que sim, o número bate com 3 vezes o poder do Goku, já que a gente viu que o poder dele naquele momento era de 8.000, e quando a Bulma começa a medir o Scouter, o Goku usa o Kaioken 3 vezes, e o Scouter sobe até 21.000 e então quebra, ele começa a aumentar o número rapidamente e quebra, então indicando que o Goku ultrapassou aquele poder, subiu muito rápido, o Scouter sobrecarregou e quebrou, então o Goku deve ter parado ali no poder de luta de 24.000, o que bate com o multiplicador de 3 vezes do Kaioken. 17.000, 19.000, 21.000. E outra coisa que também tá um pouco errada no vídeo do Peter é a forma com que a fusão Potara funciona. Ele basicamente diz que a fusão Potara apenas multiplica o poder do usuário em 10 vezes. Então basicamente o Goku e Vegeta fazem a fusão e tem seu poder multiplicado em 10 vezes, mas isso não faz muito sentido, até porque se a gente for olhar o jeito que a fusão Potara funciona, e isso também aqui é dito em databooks, então vamos lá, vou usar databooks aqui pra falar sobre isso, porque até agora os databooks estão corretos, é só você pegar coisas lá do anime, você analisar a transformação do Super Saiyajin, analisar o Kaioken, e você vê que de fato o databook está correto. Então, partindo desse ponto em que o databook está correto, eu vou usar isso também pra explicar a fusão Potara, tá? A fusão Potara, pessoal, ela não simplesmente multiplica o poder, ela soma o poder dos dois usuários, o poder máximo de cada usuário, e aí sim ela multiplica o poder. Então basicamente, para vocês entenderem, a fusão funciona assim, pessoal. Quando Goku e Vegeta fizeram a fusão Potara, a fusão soma o poder do Vegeta em seu máximo de poder, ou seja, no momento era o Vegeta Super Saiyajin 2, e pega também o Goku Super Saiyajin 3, soma esses dois poderes e aí sim multiplica. É por isso que a forma base da fusão é mais forte que o guerreiro, os dois guerreiros que fizeram a fusão, com o seu poder máximo, pessoal. Então não é simplesmente uma multiplicação de 10 vezes, fechou? E outro ponto que pra mim o Peter tá equivocado é onde ele fala sobre o Dr. Gero, né? Que onde o Dr. Gero diz que ele poderia absorver o poder dos outros guerreiros e vencer o Vegeta em Super Saiyajin 1. E aqui o Peter pra mim comete um erro, ele diz que o Vegeta é um pouquinho mais forte que o Piccolo, o Vegeta na sua forma base. Porém, eu acredito que não, pessoal, eu acredito que naquele momento o Piccolo não estava tão distante assim do Super Saiyajin 1 do Goku. Então, na minha opinião, o Piccolo estava próximo sim de um Super Saiyajin 1 do Goku, e o Dr. Gero, analisando o poder de todos os guerreiros que estavam ali, inclusive o do Piccolo, que chegava ali próximo de um Super Saiyajin 1 naquele momento, concluiu que conseguiria vencer o Vegeta Super Saiyajin 1. Porém, aqui é algo complicado, pessoal, porque a gente sabe que os guerreiros Z podem abaixar o seu Ki, podem manipular o seu Ki e basicamente enganar esse Scouter do Dr. Gero, né? Fazendo com que esse Scouter dele seja impreciso, né? Inclusive, se o Piccolo fosse um pouco abaixo do Vegeta base, né? Se o Vegeta base fosse um pouco mais poderoso que o Piccolo, não faria sentido o Vegeta ter que se transformar em Super Saiyajin para derrotar o Dr. Gero, porque a gente vê que o próprio Piccolo, pessoal, tem poder para derrotar o Dr. Gero. Então, por que o Vegeta é um pouco mais forte que o Piccolo base, mas ele precisa se transformar em Super Saiyajin para derrotar o Dr. Gero? Não faz o menor sentido. Então, não, o Piccolo não é mais fraco que o Vegeta base. O Piccolo é um pouco mais fraco, né? Ele tá alguns níveis abaixo de um Super Saiyajin, porque o Piccolo consegue sim derrotar o Dr. Gero em uma batalha. E mais uma coisa aqui que o Peter usa como argumento é o lance do Gohan. E outra coisa que o Peter diz é que o Babidi, né, pegou a energia do Gohan, segundo o Peter, em Super Saiyajin 1, e disse que essa energia era metade da energia necessária para despertar o Majin Buu. E o Peter diz que o Majin Buu estava no nível de um Super Saiyajin 3, e o Databook diz que o Super Saiyajin 3 não é, e que o Databook não diz que o Super Saiyajin 3 tem o dobro do Super Saiyajin 2, e sim o quádruplo. Então ele diz que basicamente isso aqui é o Databook sendo refutado pelo próprio mangá, né? Só que o que o Peter esqueceu é que nesse momento em que o Gohan tem a sua energia absorvida, pessoal, o momento em que o Gohan ali tá furioso, libera todo o seu poder, ele estava transformado em Super Saiyajin 2, pessoal, e não em Super Saiyajin 1. Então, meio que essa ideia aqui do Peter vai por água abaixo, fechou? Basicamente é isso, pessoal. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aí nos comentários. Eu sei que esse vídeo deve ter ficado confuso para algumas pessoas, mas basicamente esse vídeo aqui foi feito no improviso, tá? Eu assisti o vídeo do Peter e fui desenvolvendo aqui as ideias, óbvio, com base nas coisas que eu já vi do anime, do mangá, e um pouco da minha opinião ali, fui desenvolvendo tudo isso e esse vídeo saiu, fechou? Então,
Se você tiver gostado, deixa aí nos comentários o que você gostou, o que você não gostou, se você concorda, discorda, se você concorda mais com o Peter, se você concorda mais comigo. E considere virar membro aqui do canal, pessoal. Eu pretendo trazer aí mais pra frente alguns sorteios pra membros, tá? Sorteio de mangá, sorteio de action figure, então seria muito legal você participar. E também tô pensando em criar aí um grupo exclusivo pra membros lá no WhatsApp. Então, se você quer ter esse contato mais próximo comigo, só virar membro que a gente vai poder conversar e trocar ideias sobre Dragon Ball, fechou? A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e até mais!